E aí, galerinha, tudo certo? Quem está com vocês é Senhor Esgrima e hoje iremos falar sobre FNAF, uma franquia que mudou totalmente o mundo dos jogos. E bem, eu não gosto de ficar pedindo, mas um like ajudaria muito, até porque demora pra caramba pra eu editar e pelo menos pra mim é um tempo muito grande. Mas enfim, se você puder dar um like, eu agradeceria, porque, né, pra me deixar em pé ainda, porque meu Deus, é muito chato pra mim ter que editar e eu sempre tento deixar as edições boas. Então, bora lá. Lembrando, eu não vou me envolver muito com datas, porque eu sou bem ruinzinho com datas, então eu só vou estar meio que falando sobre mesmo, não vou estar colocando datas e tal, é isso. Bem, acho que praticamente todo mundo já sabe o que é FNAF, né? Bem, acho difícil não saber, pelo menos se você gosta de jogos e tal. Bem, pra quem ainda não conhece muito bem, sabe do que se trata, mas não sabe muito sobre, foi um jogo criado pelo Scott Cawthon, foi uma das últimas tentativas de jogos dele, porque a galera falava muito mal dos jogos, e ele pegou uma ideia que surgiu das críticas dos jogos deles. Muita gente falava que os jogos deles e tal, os personagens pareciam animatrônicos, e daí surgiu a ideia de Five Nights at Freddy's, né? Uma pizzaria cheia de animatrônicos que querem puxar seu pé. Então, resumidamente, é assim que acabou surgindo. E com as suas mecânicas totalmente diferentes, etc., muita gente gostou e acabou meio que viralizando o negócio. Tanto que até hoje tá em pé, né? Enfim, desde aquela ideia, muita gente já tava curtindo o jogo. Fora os mistérios que tem dentro do jogo e a lore, que seria a história do jogo, que é bem escondida, mas hoje em dia a gente já sabe praticamente quase tudo da lore, só algumas coisas que não. Bem, FNAF tem vários jogos, vários mesmo, e eu não vou lembrar de todos, até porque eu vou admitir, eu não sou tão fã. E olha só, eu conheço muita coisa de FNAF mesmo não sendo fã, pra vocês verem que realmente é um jogo bem famoso mesmo, que a galera realmente curtiu. E ele é bem antiguinho, pra falar a verdade. Não é a coisa mais antiga de todas, mas ele é bem antiguinho. Bem, querendo ou não, provavelmente a maioria das pessoas já conhecem o jogo, não importa por qual dos jogos de FNAF a pessoa já jogou. Tem várias, tem Five Nights at Freddy's 1, 2, 3, 4, Five Nights at Freddy's Secret Breach e, bem, vários outros jogos que eu não vou lembrar de cabeça. Bem, eu vou admitir, eu nunca fui muito fã, apesar de sempre gostar da história e tal, eu acompanho sim a história, mas eu nunca fui tão fã assim. Tipo, tem várias outras coisas que eu sou muito mais fã que FNAF. Eu até gosto, mas não sei, eu não gosto tanto quanto várias outras coisas aí. Bem, eu acho que eu não tenho muito do que falar sobre o que eu acho do jogo. É resumidamente isso. E bem, como dá pra ver no tema do vídeo, eu queria falar também como que FNAF mudou o mundo dos jogos. É um jogo super importante, por isso que quase todo mundo conhece, porque literalmente mudou o mundo dos jogos. Inclusive, FNAF criou basicamente um tema de jogo, né? Então, tipo assim, ficou um negócio louco mesmo. Com esse tema de mascotes, no caso animatronics, meio que de terror e tal, um negócio mais assim, se criou um tipo de jogo chamado Mascot Horror,
Que, bem, isso é uma coisa que está sendo muito polêmica hoje em dia no mundo dos jogos, até porque é algo que não agrada muitas pessoas. E é sobre isso que eu queria falar mais profundamente. O tema em geral, mascote horrors. Bem, acho que eu não preciso muito falar sobre o que se trata, né, já que eu meio que já expliquei. Mas eu vou dar mais um resuminho. Bem, acho que já tá no nome. São basicamente jogos que usam de mascotes para fazer um jogo de terror. Talvez não seja necessariamente exatamente isso, mas sempre tem um bonequinho e terror, basicamente. É esse o tema. E isso virou um tema em si. Tipo, então isso entraria na categoria só de terror, né? Mas isso acabou virando um tema em si de tantos outros jogos que foram criados do mesmo tipo de jeito, vamos dizer assim. Bem, eu vou dar alguns exemplos, tipo Pop Playtime é um dos exemplos. Claro que Pop Playtime de FNAF é totalmente diferente, né? Mas você vê que os dois têm mascotes em si. Quando você bate o olho no Freddy, por exemplo, você já sabe que é de Five Nights at Freddy's, né? Tanto que já tá no nome. Quando você vê o Huggy Wuggy, provavelmente você já pensa em Pop Playtime. Então, bem, esses são os mascotes, né? E os dois jogos têm mais coisas em comum, que é o terror e essas coisas. Outra coisa também é o fato da lore, né? A história por trás de cada jogo e tal. Que sempre é algo meio escondido, assim, sempre é um negócio meio misterioso. Que muita gente tenta ir atrás para descobrir. E sempre dá esse mesmo efeito aí, sabe? De coisa misteriosa. E bem, é uma coisa que ficou bem famosa ultimamente. Inclusive tem canais que são dedicados apenas nisso. Só que aí chega a parte mais polêmica, digamos assim, né? Não me perdoe se eu... Quer dizer, peraí, o que eu disse? Não, isso não fez sentido. Me perdoe, né, se eu falar meio gaguejando e tal, porque... Ou se eu demorar muito pra falar e ficar me embolando todo. É normal isso de acontecer, até porque eu até que faço roteiro, mas ele é bem mais ou menos. Enfim, por favor, me perdoe se eu me enrolar muito, mas eu vou tentar explicar aqui sem nenhum roteiro. Bem, a coisa polêmica é o relaxo nos mascote horrors. Muitos dos últimos mascote horrors que estão sendo lançados estão vindo de um jeito muito relaxado na visão do próprio público. Por exemplo, Garten of Banban não é um assunto que eu queira trazer para esse vídeo em si, né, mas enfim, é um jogo que a galera reclama demais e ele é um mascote horror porque digamos que muita gente acha que o jogo ele é meio mal feito ou feito no relaxo, e eu vou ter que concordar em partes, claro. Acho que pra quem já viu, já sabe do que se trata, deve saber o porquê que a galera reclama tanto do jogo. Mas bem, não tô aqui pra falar sobre isso. E é sobre o tema em geral. Tem vários outros jogos que a galera reclama muito e que estão usando o tema apenas para ganhar dinheiro e estão fazendo jogos que por algum motivo ficam famosos, mas como eu posso dizer, eles não são tão bons quanto eles poderiam realmente ser e mesmo assim ficam famosos. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Enfim, isso é um tema meio que eu não gostaria de falar, até porque é um negócio meio polêmico. Então eu vou tentar falar de um jeito mais tranquilo possível para não gerar muita briga sobre opinião e tal sobre isso. Enfim, é um negócio que tá dando muita polêmica. E finalmente chegamos aqui. O que eu acho sobre toda essa polêmica dos mascote horrors? Bem, vamos lá. De uma coisa a gente tem que concordar, que é o fato de que sim, realmente os últimos jogos que estão sendo lançados realmente estão vindo com um relaxo ou uma falta de carinho. E bem, claro, isso é mais uma opinião, porque eu acho que muita gente também não concorda, mas muita gente concorda também, então
Bem, na minha opinião, cara, realmente muitos jogos ultimamente estão vindo com um relaxo enorme. Claro que isso não se refere a jogos como FNAF, etc. Mas bem, muitos jogos eles não estão botando muito carinho e sim fazendo apenas para ganhar dinheiro com o tema mascote horror que acaba ficando muito famoso. E realmente, cara, acho que isso não tem como discordar. Já vimos vários exemplos disso acontecendo. Eu não queria falar mal, até porque eu gosto desse jogo em si, que eu vou falar agora. Mas ele no começo, ele meio que tava errando, que é o Pop Playtime. E bem, o que aconteceu é que no começo de Pop Playtime, eles tinham lançado o primeiro capítulo, né? Eu acho que é capítulo, né? Não vou me lembrar muito bem, cara. Esse tempo que eu não vejo sobre, mas então, no primeiro capítulo, lá na primeira versão de Pop Playtime, eles tinham feito literalmente um jogo de 30 minutos, que é a duração do capítulo 1, no caso, né? Isso varia, mas normalmente é de 30 minutos. E, bem, os caras já tinham feito um monte de produto sobre o jogo. E então foi um negócio que deu pra ver que os caras estavam fazendo por dinheiro, né? Porque é um jogo que só tem um capítulo, tem uma duração de 30 minutos, já tem um monte de cosmético pra você comprar do jogo. E, bem, isso daí não tem como negar. Realmente no começo o Pop Playtime foi meio assim. Porém o Pop Playtime viu que a galera não tava gostando desse negócio e o jogo tava muito cheio de bugs também. Então eles começaram a melhorar o jogo e realmente fazer que realmente agora mereça realmente ter cosméticos e tal, né? Não mereça, acho que essa não seria a palavra certa, mas bem, que o jogo realmente fique bom o suficiente para se poder vender cosméticos, ainda mais com o capítulo 2 que veio com uma duração maior e etc. Então o Pop Playtime acabou melhorando depois de um tempo e realmente merecendo. Na verdade, sobre mascote horror ser ruim, eu não concordo em certas partes. Até porque não são todos que são ruins. FNAF, Pop Playtime hoje em dia e etc. Eles não são ruins em si. Só que tem vários outros jogos que dá pra ver que eles não botam carinho pra fazer com o tema de mascote horror. Então, assim, na minha opinião, eu concordo em parte sobre o mascote horror meio que tá sendo se destruindo, vamos dizer assim. Porque realmente os caras não estão botando muito carinho, porque eles estão vendo que muita gente olha pra essas coisas e falam tipo: nossa, cara, é tão fácil ganhar dinheiro assim, é só fazer um jogo com um bonequinho e terror e uns mistérios bem genérico e etc. Ok, vou fazer um jogo assim. E bem, acaba saindo uma coisa não muito legal e eles realmente conseguem ganhar dinheiro com isso. Isso acaba também manchando a imagem dos jogos mascote horrors, né? Porque eu acho que eu nem vou falar sobre os últimos jogos que estão lançando de mascote horror, né? Pra não causar desavença aí, né? Mas enfim, é sobre isso que eu queria falar, né? E bem, galera, foi esse o vídeo, resumidamente. Eu até pensei em me aprofundar mais, só que eu não tô com muita ideia na cabeça no momento. Talvez outra hora eu faço uma segunda parte desse vídeo, talvez mais longa, talvez mais curta, só para acrescentar algumas coisas. Mas se vocês quiserem, eu posso sim fazer uma outra parte. E bem, o vídeo foi isso, espero que vocês tenham, sei lá, gostado do vídeo, né? Apesar de ser um tema meio polêmico que divide muitas opiniões. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e falou! Uga buga!